Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo e tarefas aqui no Bittrex 24. Eu já estou com a minha tela aberta aqui para mostrar um pouco como que funciona esse processo de criação de tarefas, gerenciamento de tempo e programação de tarefas. Então, com o meu painel aberto, pode ver que eu já tenho alguns modelos de tarefa onde já tem um timer, quando eu fiz uma sugestão de tempo que demoraria para criar uma tarefa. Tá, mas como é que eu faço isso? Então, primeiro, para chegar aqui eu venho tarefas e projetos e vou chegar nesse módulo de tarefas e projetos. Então, o que eu faço aqui? Quando eu vim em criar tarefa, aqui embaixo, se não aparecer para você o rastreamento de tempo, basta clicar aqui no mais, ó, que ele vai abrir esse campo e aí basta marcar aqui esse pininho. Aqui já está marcado, tá vendo? Se eu clicar, ele vai para baixo, se eu clicar, ele vai subir, vai ficar fixo ali em cima. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho rastreamento de tempo. Então, imagina o seguinte, né? Você tem uma tarefa que você entende que tem um determinado horário para ser executado. Você já conhece o tempo médio dessa tarefa. Então, digamos lá que ela tem um tempo médio de 4 horas. Né? Vou colocar um modelo aqui. Vou dar um exemplo que seja no nosso caso aqui, criar uma imagem. Uma campanha patrocinada. Vamos lá. Criar uma campanha patrocinada. Eu sei que para criar uma campanha patrocinada vai lá 4 horas. Então, coloquei um total de 4 horas e 0 minutos, ok? E aqui tem outras informações, resumo de status da tarefa, mas aqui eu também tenho o planejamento de tempo. Então, Fábio, qual que é a diferença, né, do rastreamento com o planejamento de tempo? Então, funciona assim. O planejamento de tempo, eu vou dizer para a ferramenta quando que eu planejo que ela seja executada. Então, imagine o seguinte, eu quero que ela comece lá no dia 10 e ela tem uma duração, como eu citei abaixo, de 4 horas, e ela vai ser concluída no dia 12. Opa, aqui ele até mudou aqui, viu? Então, o que eu tô querendo falar? Olha, nesse intervalo aqui tem uma duração de 4 horas. Então, o meu planejamento é que essa tarefa seja executada dentro desse período que eu tô falando. Entre o dia 10 e o dia 12 e tem uma duração média de 4 horas. E aqui eu tenho um rastreamento de tempo, que é o tempo previsto para essa tarefa ser executada, que eu coloquei o mesmo 4 horas, ok? A campanha patrocinada, coloco o descritivo, né? E vou dar um salvar aqui. Pronto, aqui tem a minha tarefa, criar campanha patrocinada com o tempo de execução. E agora o que acontece? Pode ver que eu coloquei sem prazo, mas vamos puxar lá para o dia 12. E agora aqui, se você for verificar, ó, eu consigo dar um play. O usuário, o colaborador, ele consegue dar um play nessa tarefa para poder executar ela. E aí ele vai começar a correr um timer. Olha só, 2, tá vendo? Começou a correr ali. Se ele tentar iniciar uma outra tarefa, um outro timer, ele vai pedir ele vai tentar executar, mas vai bloquear a primeira. Então ele não vai conseguir manter os 2 timers rodando. Então ele vai deixar que só execute um por vez. Então eu vou cancelar aqui e se eu clicar na tarefa, eu ainda tenho aqui o timerzinho correndo, tá vendo? Então eu consigo ter o controle dessa tarefa de uma maneira muito mais efetiva. Mas é claro, o colaborador precisa pausar, iniciar o gerenciador de tempo. Então, dessa maneira, você vai conseguir ter os relatórios de execução das tarefas. Então, eu acho que isso aqui é bem interessante porque se você já tem um cronograma para o seu colaborador de tarefas a serem executadas, você consegue entender a eficiência com que está sendo executadas as tarefas e também não sobrecarregar, né, o seu colaborador. Então, isso deixa um pouco mais fácil o controle e gerenciamento de tempo da sua equipe. Né? Então eu vou pausar aqui e vou mostrar o outro ponto também. E aqui eu estou no formato de lista, prazo, planejador, calendário e Gantt. E aqui em Gantt eu consigo ver também o planejador, tá vendo? Eu não tinha colocado lá entre o dia 10 e o dia 12, então aqui eu tenho o tempo hábil que eu coloquei para a execução dessa tarefa. Então esse aqui é um outro modo de visualização que você tem para você ter uma visão um pouco mais geral das tarefas e tal. E aqui também tem outro ponto interessante que é a dependência de tarefas. Você consegue também fazer com que uma tarefa ela só inicie depois da outra. Então não é algo que eu vou colocar, não vou focar nesse vídeo aqui, mas a gente consegue trabalhar também dependências de tarefas. Isso é bem legal. Outro ponto que eu vou passar aqui também são os relatórios. Então você consegue, né, com o gerenciador de tempo, quando você clica aqui em mais e vem em relatórios, você consegue tirar relatórios de execução das tarefas. Então eu não configurei aqui esse relatório nesse ambiente de teste, mas você consegue também criar relatórios personalizados com base nas informações que foram extraídas das tarefas, do tempo das tarefas. Então isso é bem interessante. Então esse é um vídeo bem rápido, espero que ele tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Até mais.